Você fica confuso ou confusa quando você lê ou ouve alguns termos sobre ciência de dados? Geralmente são aquelas palavras em inglês que não tem uma tradução direta para a nossa língua e que muitas vezes são aportuguesadas por nós, como por exemplo framework. Então se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver o significado dos principais termos em ciência de dados. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e no Meigron Explica de hoje eu vou explicar o significado dos termos mais comuns utilizados na ciência de dados, de maneira simples, de maneira prática, para que você entenda de uma vez por todas. Eu trouxe aqui 15 termos para a gente falar nesse vídeo, mas se eu deixei algum termo de fora, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer num próximo vídeo para explicar para vocês. Bom, mas o primeiro termo é o termo pipeline. Pipeline é uma sequência de tarefas. Toda vez que você executa uma sequência de tarefas com um determinado objetivo, você está montando um pipeline. Então, em ciência de dados, é muito comum falarmos sobre pipeline de treino de modelo, que são todas as tarefas necessárias para treinar um algoritmo. Então, desde a coleta de dados, a limpeza dos dados, o tratamento, criação de novos atributos ou características, o próprio treinamento do modelo e a metrificação da performance desse modelo, você está criando um pipeline. Já em engenharia de dados, você ouviu muito falar sobre pipeline para construir determinada visualização ou construir determinada tabela. Esse pipeline também é uma sequência de tarefas que leva geralmente o dado de um ponto A até o ponto B, de forma que ele fique organizado e fácil de ser consumido. Então, pipeline é essa sequência de tarefas. No dia a dia você vai ouvir muito. Como que está o pipeline que você está construindo? Como que está o pipeline do modelo X? Como que está o pipeline de retreino do modelo Y? Como que está o pipeline para pegar os dados de compras, como que está o pipeline para pegar os dados dos clientes. Então, pipeline é essa sequência de tarefas. O segundo termo é a feature. Feature é uma característica do fenômeno que você está observando. Por exemplo, se você estiver observando o fenômeno de compra, você tem as features dos compradores e as features dos produtos. Então, as características do comprador são, por exemplo, a idade, o número de compras, a região onde mora, o estado civil, quantas vezes retornou o produto. E você tem as características do produto, que é a cor, o preço, a quantidade disponível em estoque. Então, todos esses atributos, essas características são as features. Então, feature, atributo, característica, variável independente são a mesma coisa. E todas elas são, a forma mais simples de explicar isso é a coluna da sua base de dados. Então, você tem uma tabela onde as linhas são os exemplos observados desse fenômeno de compras e as colunas são as características desse fenômeno, são os atributos, são as variáveis independentes desse fenômeno. O terceiro termo que eu trouxe é o framework. Framework é um conjunto de tarefas com o objetivo de ser reutilizável de maneira genérica pelas pessoas. Então, por exemplo, imagine que não existisse esse conceito de framework. Então, todo cientista de dados ele teria que criar os seus próprios algoritmos. Ele teria que fazer, por exemplo, os códigos de uma regressão ou de uma rede neural. Imagina todos os cientistas de dados fazendo códigos diferentes com o mesmo propósito, que é criar uma rede neural. E aí ficaria muito bagunçado isso. Então, vem algumas pessoas e criam um framework. Nesse framework, eles criam um código único para poder treinar um algoritmo de rede neural e aí todos os cientistas de dados eles passam a usar esse framework. Então, o framework mais famoso que a gente tem para treinamento de modelos em Python é o Scikit-learn, ou sklearn, que é uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas que tem o objetivo de fazer com que todo cientista de dados treine os seus modelos de rede neural de uma forma mais simples. Nós temos também frameworks de negócio, como por exemplo o método Agile, que é um framework de trabalho dentro das empresas. Então todas as empresas elas implementam esse framework Agile segundo esse conceito único. Então em toda empresa que você for, se eles trabalham com o framework Agile, eles vão trabalhar da mesma forma porque os conceitos são os mesmos, porque esse framework ele é reutilizável pelas pessoas. Tem o framework também de desenvolvimento web, um dos grandes famosos é o Bootstrap, onde você não precisa criar um site do zero, não precisa fazer o código HTML, o CSS, o servidor, as conexões, isso vem tudo pronto dentro do framework, você só precisa usar esse framework. Então o framework
Ele é a organização de tarefas que são repetitivas por várias pessoas num local único que pode ser reutilizável de maneira genérica. Então isso é um framework. Próximo termo é a base de dados. Base de dados são os dados que você recebe, são os dados que você usa para preparar os seus modelos, para fazer as suas análises. E pode vir em vários formatos. Você tem base de dados que vem para você em CSV, que vem para você em Excel. As bases de dados elas podem ser salvas em tabelas dentro de um banco de dados. Então essa é a sua base de dados. Um outro termo é o deploy. Deploy significa publicar alguma coisa. Então em ciência de dados nós fazemos deploy do modelo, ou seja, nós tiramos todo aquele modelo treinado que geralmente fica no nosso computador e a gente publica isso em um outro ambiente, geralmente no ambiente cloud dentro de servidores, que são computadores que ficam ligados 24 horas por 7. Então, a ação de publicar esse conhecimento de dentro do seu computador para fora, para um outro ambiente, é fazer o deploy. Então, em ciência de dados nós fazemos o deploy de modelos. Em programação, os programadores fazem deploy de novas features, o deploy de novas funcionalidades. Então, o deploy é isso, é você publicar uma nova funcionalidade em um ambiente cloud, um ambiente de servidores. Próximo termo é o ambiente de produção. Dentro das empresas, os desenvolvedores ou os cientistas de dados, eles estão criando sempre coisas novas, ou novos atributos, novas features, novas funcionalidades para um aplicativo, por exemplo. Mas antes de colocar essa nova funcionalidade para as pessoas usarem, para os clientes usarem, eles têm que testar isso num ambiente que simule o ambiente real. Esse ambiente é chamado de ambiente de teste ou ambiente de staging. Então sempre quando você está construindo algo novo, você publica, você faz o deploy dessa nova funcionalidade no ambiente de staging, no ambiente de teste, e você simula a usabilidade dessa nova feature pelo usuário. E lá você vai encontrando bugs, vai encontrando algumas coisas que estão falhando e você vai corrigindo e vai testando. Depois de um certo tempo que você corrigiu todos os bugs, você publica sua nova funcionalidade no ambiente de produção, que é um ambiente que hospeda toda a interface com o usuário. Então, por exemplo, dentro de um site da Globo.com, você tem um ambiente de produção que fica da Globo.com, que hospeda o site, que hospeda as imagens, que hospeda os links, que hospeda toda aquela parte visual do site. E muito provavelmente os desenvolvedores da Globo, eles fazem novas funcionalidades e melhorias no site, publicam no ambiente de teste, que é o ambiente staging, fazem todos os testes para descobrir bugs e simular a usabilidade dos usuários. Quando isso estiver pronto, eles publicam no ambiente de produção para que as pessoas possam usar no dia a dia. Então, sempre existem dois ambientes. O ambiente de produção, que é onde o seu site, o seu aplicativo está funcionando mesmo, as pessoas estão usando, e você tem uma réplica desse ambiente de produção, que é o ambiente de stage, um ambiente de teste, onde você faz testes de usabilidade para saber se a sua feature que você está construindo, ela não vai dar nenhum problema, nenhum bug quando ela chegar para o usuário final. Então esse é o ambiente de produção. Então o deploy de um modelo em produção é você publicar o seu modelo treinado que está no seu computador para um ambiente de produção onde as pessoas vão usar os resultados do seu modelo. A gente publica no ambiente de staging primeiro para fazer os testes, depois de tudo certo a gente faz o deploy ou a publicação para o ambiente em produção. O próximo termo é instância. Instância é muito usado em orientação a objeto. Instância é um exemplo. Quando você faz uma cópia de uma classe, você está fazendo uma instância, você está instanciando uma classe. Ou seja, fazendo uma cópia da classe para uma nova variável para poder utilizar seus métodos. Isso é instanciar uma classe, é fazer uma cópia da sua classe original para você utilizar. O próximo termo é EDA. EDA é um acrônimo para Exploration Data Analysis ou análise exploratória de dados. A EDA é uma das tarefas dentro do pipeline de treino de um algoritmo de machine learning e tem dois objetivos. O primeiro é você gerar insights para o time de negócio tomar melhores decisões. E o segundo objetivo é você estudar o espaço de dados para descobrir quais são os algoritmos que vão funcionar melhor para aquele dado que você está olhando. Então isso é uma EDA, é uma análise exploratória dos dados. O próximo termo é Feature Engineering. Feature Engineering é a criação de novas features a partir de uma feature original. É uma tarefa que também faz parte do pipeline de treinamento dos algoritmos de machine learning e tem esse objetivo de gerar novas features a partir da original.
Então, por exemplo, imagine que você está observando o fenômeno de compra e você tem a data da compra como uma feature, é uma coluna, um atributo da sua base de dados. Quando você olha para essa data e você consegue extrair o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o dia da semana, a semana do ano, essas derivações de novos atributos é chamado de feature engineering, quando você deriva novos atributos a partir do atributo original. Próximo termo é gerar insights. O insight é uma informação nova conseguida a partir da análise de dados para poder ajudar na tomada de decisão. Então, por exemplo, você faz uma análise e você gera um insight, que é o insight que a empresa ela vende mais no Natal. E vamos imaginar que todo mundo acreditava que as maiores vendas da empresa aconteciam no Dia das Mães. Então isso é um insight, é uma informação nova que baseado nisso a empresa consegue tomar algumas ações, como por exemplo, eu vou fazer campanhas mais agressivas no Natal porque eu sei que vende mais, eu vou potencializar essas vendas. Ou pode ter uma outra estratégia, eu posso fazer campanhas de marketing mais forte no Dia das Mães porque eu quero potencializar essas compras aqui que eu achava que eram as maiores até então. Então, a partir desse insight, as pessoas elas conseguem tomar decisões sobre quais ações elas devem fazer para trazer o faturamento para a empresa ou diminuir o custo. Então, isso é um insight, é uma informação nova que você dá, que é conseguida a partir da análise de dados, onde com essa nova informação a empresa vai conseguir tomar novas decisões para poder aumentar o faturamento ou cumprir o objetivo da empresa. Bom, então isso é gerar um insight. Próximo termo é escorar a base. Bom, escorar, a gente aportuguesou essa palavra. Escorar em inglês é uma pontuação e escorar a base significa você dar uma pontuação para cada elemento da sua base. Então, por exemplo, imagina que você faz um score ou uma pontuação de crédito, que pode ser a probabilidade dessa pessoa ser boa ou má pagadora, ou pode ser a probabilidade dessa pessoa pagar ou não um empréstimo, e você treina um modelo para encontrar esse valor. Só que esse modelo foi treinar em cima de uma base de dados, onde eu tenho todos os clientes e o histórico de pagamento delas. Depois que eu treino o modelo com essa base de dados e ele é capaz de dizer para mim qual que é a probabilidade dessa pessoa pagar ou não, eu vou pegar esse novo atributo pertencente à pessoa, que é a probabilidade de pagar ou não, e vou atribuir para todas as pessoas da minha base. E aí, em outras palavras, eu estou escorando a base, estou dando uma pontuação para todos os elementos da minha base. Próximo termo é a cultura data-driven. A cultura data-driven é uma cultura empresarial onde as pessoas elas tomam decisões baseadas nos insights que são gerados dos dados. Então, antigamente, as pessoas tomavam, não tão antigamente, porque hoje ainda acontece muito isso, mas em algumas empresas as pessoas elas tomam decisões baseadas em experiências próprias. Então, o gerente de marketing, ele faz a campanha XYZ porque a vida inteira, na carreira toda dele, ele fez essas promoções e deu muito certo. Mas aí algum analista de dados faz uma análise e mostra para a pessoa que para a empresa que ele está trabalhando agora, essas mesmas promoções elas não funcionam, por toda a explicação que ele faz com a análise de dados. Então agora esse novo gerente de marketing ele vai tomar uma nova decisão baseada a partir desse insight. Então ele sabe que nem todas as empresas se aplicam as mesmas promoções. Então ele vai mudar um pouco a estratégia dele, porque agora ele teve um insight que vai ajudar ele na tomada de decisão. Então essa é a cultura data-driven. É as pessoas passarem a tomar decisões baseadas na análise de dados e não mais no achismo que elas têm a partir da experiência delas. Um outro termo é fazer um ETL. ETL é um acrônimo para Extraction, Transformation, Load, ou extração, transformação e carga. O ETL é um processo muito clássico da área de dados para você extrair o dado, transformar esse dado e carregar esse dado em algum outro lugar de maneira mais organizada. Então o ETL ele faz parte do pipeline, principalmente dos engenheiros de dados. Então fazer um ETL é basicamente extrair os dados, transformar os dados e carregar eles em outro ambiente. A gente tem também outras técnicas, como por exemplo o ELT, que é extração, carga e transformação, mas é um assunto para um próximo vídeo. Por último, eu trouxe aqui o encoding. O que é o encoding? O encoding é uma transformação de uma variável de um tipo para um outro tipo. Então, por exemplo, para você treinar algoritmos de machine learning, a maioria deles não aceita que você forneça um atributo não numérico. Por exemplo, o país. Então, imagine que você está observando um fenômeno de compras
E nesse fenômeno de compras tem a origem da compra no país. Então são compras feitas no Brasil ou fora do Brasil. Só que o Brasil é uma palavra, é um nome, isso é uma variável categórica. Geralmente os algoritmos eles não entendem essa variável categórica. Você precisa transformar essa variável categórica numa variável numérica sem perder o significado, que é o significado de região nesse caso. Essa transformação você faz através de encoders, que são algoritmos ou são técnicas da estatística ou às vezes de machine learning, para que tenha uma perda mínima da natureza original da variável, você não perca essa ideia de regionalidade. Então isso é fazer um encoding, é você encodar as variáveis, você transformar as variáveis para um outro tipo. Bom, então essas foram os 15 termos. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda fica confuso em relação a alguns termos, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer um compilado e eu trago um glossário DS parte 2. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Meigron, eu sempre estou produzindo conteúdos lá diariamente, mostrando também um pouco do meu dia a dia. Lá no meu blog tem sugestões de projetos para vocês praticarem ciência de dados e também tem o canal do Telegram, que é um canal de estudo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo em ver esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até!